Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 14. O capítulo 14 é o primeiro capítulo da parte 3, que vai tratar sobre oração devocional. Orações para fortalecer o nosso homem interior. Citação de S.D. Gordon, abre aspas, a oração clareia a visão de forma maravilhosa, acalma os nervos, determina funções, firma o propósito, suaviza e fortalece o espírito, fecha aspas. Agora que já consideramos alguns dos aspectos da oração intercessória, voltamo-nos a um estudo da oração devocional. A oração que, como aprendemos no capítulo 6, relaciona-se à nossa própria renovação, crescimento e comunhão espiritual com Deus. Nesse tipo de oração, buscamos crescer em intimidade com Deus à medida que nos unimos a Ele, pedindo fortalecimento interior, meditando na palavra, orando ao lê-la, tendo comunhão com o Espírito Santo e apropriando-nos dos nomes de Deus. Neste capítulo, nos concentraremos em pedir fortalecimento em nosso homem interior. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte oração: dobro o meu joelho diante do Pai, oro para que Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Efésios 3, 14 a 16. Essa oração, para que o Espírito Santo fortaleça o íntimo do ser dos cristãos, é uma das orações mais importantes registradas nas Escrituras e é vital que a compreendamos se quisermos crescer em oração. Vamos começar analisando o que é o nosso homem interior. O termo homem interior refere-se à alma da pessoa, mente, emoções e vontade. É onde estamos mais cientes da nossa interação com o Espírito Santo. O nosso chamado mais sublime na vida é a nossa comunhão com Deus. E o que acontece em nosso homem interior é um aspecto essencial dessa comunhão. Portanto, o nosso homem interior é a nossa parte mais importante. Na verdade, o nosso homem interior é a única parte que levaremos para a eternidade. Por essa razão, orar para que ele seja fortalecido deveria ser uma das nossas maiores prioridades. O fortalecimento do nosso homem interior consiste em renovarmos as nossas mentes e emoções pela graça de Deus à medida que conversamos com Ele. Infelizmente, tenho descoberto que para muitas pessoas, orar por força em seu homem interior é, geralmente, a parte mais negligenciada de sua vida de oração. Quando as pessoas pensam em oração, frequentemente pensam em orar por pessoas ou lugares, por questões de justiça ou para receberem mais coisas como dinheiro ou mais bênçãos específicas em sua vida. Mas raramente ouço as pessoas falarem sobre concentrar as suas orações em seu próprio homem interior ou coração. A oração pelo nosso homem interior inclui crescer em intimidade com Jesus, concentrando em dar nosso amor e devoção a Deus. Esse tipo de oração engloba adoração, comunhão com o Espírito Santo e orarmos a palavra. Inclusive,
apropriarmos-nos dos nomes de Deus. Exatamente como a nossa força física pode aumentar ou diminuir, assim também a nossa experiência de força espiritual pode aumentar ou diminuir. Nem sempre conseguimos discernir os momentos específicos em que o Espírito nos fortalece. Ele geralmente faz em pequenas medidas. Compare ser fortalecidos em nosso homem interior com ser fortalecidos tomando vitaminas. Muitos de nós tomamos vitaminas durante anos, mas não conseguimos nos lembrar o dia exato em que percebemos que estavam fazendo diferença. No entanto, sabemos que se persistirmos em tomar vitaminas, elas nos fortalecerão fisicamente com o passar do tempo. O mesmo ocorre com o nosso homem interior. Se pedirmos regularmente, o Espírito liberará o seu poder em nosso homem interior, mente, emoção e vontade. E com o passar do tempo, experimentaremos uma nova força. Esse fortalecimento divino dos nossos corações nos capacita a viver de maneira santa e a permanecer firmes contra concessões, depressão, temor, rejeição, letargia espiritual e outras emoções e comportamentos negativos. Até mesmo quando não sentimos força em nosso homem interior de uma maneira explícita, o poder do Espírito Santo está operando para influenciar os nossos pensamentos e emoções. Um paciente de câncer que recebe radioterapia talvez diga ao seu médico: não senti o poder da radiação durante o tratamento, mas o médico garantirá ao paciente que mesmo assim o tratamento foi eficaz, muito embora ele não tenha sentido nada. Assim como intencionalmente precisamos tomar vitaminas diariamente se quisermos experimentar os seus benefícios com o passar do tempo, também precisamos orar intencionalmente pelo fortalecimento e desenvolvimento do nosso coração em Deus. Experimentaremos mais da graça de Deus que renova as nossas mentes e emoções se pedirmos isso regularmente. Quero enfatizar novamente a verdade simples que mencionei num capítulo anterior. Deus libera mais bênçãos se as pedirmos. Em Tiago 4:2 lemos: nada conquistais porque não pedis. O Senhor sabe que temos necessidades, mas Ele retém muitas coisas até que lhe peçamos. Novamente repito que nem todas as promessas da Bíblia são garantia de mais bênçãos. São convites a recebermos bênçãos com base em nossas reações. E uma reação importante é pedirmos a liberação dessas promessas. Por exemplo, o Senhor prometeu colocar o temor de Deus na vida do seu povo. Jeremias 32, 39 e 40. A promessa é segura, mas são necessárias as atividades sobrenaturais do Espírito Santo para que o temor do Senhor, de fato, cresça em nós. O Espírito Santo espera até que peçamos que Ele nos ajude a crescermos no temor de Deus. Encorajo-o a orar de acordo com a oração de Davi no Salmo 86. Orienta meu coração para que tema teu nome. Salmo 86, 11. Deus fez promessas semelhantes relacionadas ao fortalecimento do nosso homem interior. No entanto, muitos cristãos continuam, década após década, numa deficiência desnecessária, porque não pedem ao Senhor que Ele libere essas grandes promessas. O Espírito liberará uma força muito maior em nossos corações se persistentemente lhe pedirmos isso. Ele espera até que peçamos. Como escrevi anteriormente,
Uma lista de oração é uma ferramenta simples que nos ajuda a nos concentrarmos em nosso tempo de oração. Abaixo encontra-se uma das minhas listas de oração, constituída de 10 orações para eu receber força em meu homem interior, usando o acróstico com a palavra fellowship. Em português significa comunhão. Encorajo as pessoas a orarem esse acróstico de 10 letras diariamente. Todos esses 10 pedidos são baseados em promessas ou orações das Escrituras. O pedido fundamental dessas 10 orações é a oração de Paulo, para que o Espírito Santo fortaleça os cristãos com poder no homem interior. Efésios 3,16. Incluir uma subdivisão do significado de cada letra do acróstico, juntamente com uma explicação da sua importância. Relacionei versículos bíblicos e uma oração modelo para servir de impulso inicial em seu tempo com Deus. Fellowship, comunhão. F, fear, temor de Deus. O Senhor prometeu que colocaria o seu temor no coração do seu povo. Colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Jeremias 32:40. Ele fará isso e mais se pedirmos. À medida que pedimos que o Espírito Santo transmita o temor de Deus aos nossos corações, Ele une os nossos corações ao seu de forma que tenhamos grande reverência por Deus. Salmo 86:11. É muito mais fácil resistirmos ao pecado e às concessões quando sentimos até mesmo uma pequena medida de temor ou reverência por Deus em nossos corações. Peço que Ele faça com que eu me alegre no temor do Senhor. Isaías 11:3. E recomendo que você peça que Ele alcance o seu coração com a majestade e o tremendo temor de Deus, de acordo com Isaías 8:13. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Escrituras. Colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Jeremias 32:40. Orienta meu coração para que temam o teu nome. Salmo 86:11. A Yahvé, o Senhor, é que devereis santificar e adorar. A Ele temei com tremor. Isaías 8:13. Oração. Pai, libera o espírito do temor de Deus no meu coração. Alcança o meu coração com o entendimento da tua majestade, para que eu possa viver em temor santo diante de ti. Libera a tua presença com um santo temor que faça com que o meu espírito trema diante da tua glória, da tua gloriosa majestade. Une o meu coração ao teu coração e à tua palavra, e faz com que eu me alegre no temor de Deus. Letra E, endurance, resistência. Nós estamos aqui fazendo a leitura do significado do acróstico fellowship. Lemos a letra F, que é fear, significa temor de Deus. Agora vamos ler a letra E, que é endurance, que significa resistência. No Novo Testamento, as palavras resistência, perseverança e paciência são frequentemente sinônimas. Essas palavras referem-se a sermos fiéis nas missões dadas por Deus a nós e de nos recusarmos a desistir
até mesmo quando estivermos enfrentando grandes pressões. A palavra paciência significa mais do que sermos bondosos com alguém que esteja nos perturbando ou pacientemente ouvirmos a alguém. A resistência produzida pelo poder do Espírito Santo nos capacita a buscarmos e servirmos ao Senhor fielmente com todas as nossas forças, durante décadas, sem retroceder. Lembre-se de pedir que o Espírito Santo lhe conceda resistência nos dias em que você se compromete a jejuar. Davi e Jesus falaram sobre sermos consumidos com zelo pela casa de Deus. Salmo 69:9, João 2:17. Uma maneira de pedirmos resistência é pedindo que Deus conceda zelo ao nosso coração. Zelo e resistência são os dois lados de uma moeda. É necessário o poder de Deus tocando o nosso coração e a nossa mente para impedir que nos retraiamos em nosso zelo e integridade de coração. Peça que o Senhor lhe dê resistência ou zelo para permanecer fiel, especialmente nos tempos difíceis e áridos da vida. Escritura. Sendo fortalecidos com todo o poder, para que tenham toda a perseverança e paciência. Colossenses 1:11. O Senhor dirige os vossos corações na constância de Cristo. Segundo Tessalonicenses 3:5. Pois o zelo pela tua casa me consome. Salmos 69:9. Oração. Pai, fortalece o meu coração com resistência, para que eu cumpra fielmente a tua vontade com zelo e diligência, e que eu nunca recue de forma alguma na busca pelas profundezas do teu coração e da tua vontade. Dá-me resistência para jejuar regularmente. Conduz o meu coração à paciência ou à resistência na qual Jesus andou. Dá-me forças para seguir até o fim meus compromissos contigo e para cumprir o meu chamado ministerial, até mesmo quando for difícil ou simples. Agora vamos para a letra L, love, amor. A prioridade máxima na agenda do Espírito Santo é estabelecer o primeiro mandamento em primeiro lugar na vida dos cristãos, para que amemos a Jesus com todo o nosso coração e com toda a nossa força. O mandamento de amarmos de todo o nosso coração não começa conosco, mas com o amor de Deus por seu Filho e por seu povo. Na verdade, Jesus pediu que o Pai concedesse o próprio amor que tem por Jesus aos corações do que anseiam por isso. João 17:26. É necessário Deus para amar a Deus. A graça para receber o amor de Deus e para amá-lo de volta é a maior dádiva que o Espírito nos concede. Paulo orava para que o amor fosse abundante na igreja. Filipenses 1:9. Quando pedimos que os nossos corações sejam abundantes em amor, estamos, na verdade, pedindo que o Espírito Santo nos inspire de 4 maneiras. Em primeiro lugar, estamos pedindo que um maior entendimento do amor de Deus por nós seja abundante em nossos corações. Em segundo lugar, estamos pedindo que o Espírito sensibilize os nossos corações para que sejamos abundantes no amor por Jesus. Em terceiro lugar, estamos pedindo que o Espírito faça com que o amor pelos outros seja abundante em nossos corações. Em quarto lugar, estamos pedindo que o Espírito nos ajude a sermos abundantes conosco no mesmo amor que Deus tem por nós. Jesus nos ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Uma razão pela qual as pessoas odeiam ao seu próximo é que odeiam a si mesmos. Quando vemos a nós mesmos da maneira
como Deus nos vê em Cristo, podemos ser abundantes em amor, até mesmo por nós mesmos, na graça de Deus. Escrituras. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais. Filipenses 1:9. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Marcos 12:30. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3:12. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. A fim de que o amor com que o Pai me amou, amaste que amor. A fim de que o amor com que o Pai Jesus amaste esteja neles. João 17:26. O Senhor dirige os vossos corações ao amor de Deus. 2 Tessalonicenses 3:5. Oração. Pai, derrama o teu amor no meu coração pelo Espírito Santo, para que eu possa transbordar em amor de volta a ti e aos outros. Romanos 5:5. Peço que tu transmitas o teu amor por Jesus ao meu coração. João 17:26. Peço a graça para amar a Deus de todo o coração, alma e forças. Marcos 12:30. Permite que eu compreenda o amor de Jesus por mim e que eu permaneça nele para ficar focado e unido a ele. João 15:9, Efésios 3:18. Que eu veja a mim mesmo através dos teus olhos e ame a mim mesmo, sendo a pessoa que querias que eu fosse ao criar-me. Salmos 139, 13-15. Agora vamos para a letra L. Light of Glory. Significa luz de glória. No dia da dramática conversão de Paulo, ele viu a Jesus e sua glória numa grande luz do céu. Paulo relata a história em Atos 22, de 6-11. Como alguém que zelosamente perseguiu os seguidores de Jesus, até mesmo condenando-os à morte, ele ficou face a face com Jesus no caminho para Damasco, quando de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Atos 22:6. Moisés orou: rogo-te que me reveles a tua glória. Êxodo 33:18. Depois o seu rosto brilhava com a luz da glória. Semelhantemente a Moisés, podemos pedir para nos encontrarmos na esfera da glória de Deus. Jesus falou de um céu aberto no qual os seus discípulos veriam os anjos subindo e descendo. João 1:51. Peça que ele resplandeça a luz do seu semblante sobre o seu coração de tal forma que você experimente o mundo sobrenatural da sua glória, inclusive recebendo sonhos e visões, vendo anjos e mais. Escrituras. De repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Atos 22, 6-11. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Apocalipse 1:16. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Êxodo 33:18. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. João 1:51.
O Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo celestiais em torno de Eliseu. 2 Reis 6,17. Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Salmos 4:6. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos 2:17. Oração. Pai, que eu veja a luz da tua glória. Conceda-me encontros sobrenaturais, sonhos, visões, visitações angelicais, manifestações da tua glória e luz. Assim como destes a Moisés, Isaías, Ezequiel, Paulo, João e aos discípulos no dia de Pentecostes. Êxodo 33:34, Isaías 6, Ezequiel 1, Atos 2, Atos 9, Apocalipse 1. Letra O. One thing significa uma coisa. É essencial que passemos tempo de qualidade com o Senhor em sua palavra, para sermos homens ou mulheres de uma coisa, como era o rei Davi. Davi revelou o seu principal objetivo de vida ao orar. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27:4. Outro exemplo inspirador é o de Maria, de Betânia, que ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Lucas 10:39. Enquanto sua irmã Marta estava ocupada com muitos afazeres. Lucas 10:40. Jesus explicou a Marta: uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Lucas 10:42. Precisamos intencionalmente determinar em nosso coração que seremos pessoas de uma coisa. Peça que o Espírito Santo o ajude a não perder esse alvo, lembrando-o e intervindo. Peça que o Espírito Santo o ajude a não perder esse alvo, lembrando-o e intervindo no sentido de falar ao seu coração quando você começar a se afastar lentamente do estilo de vida de uma coisa. Peça que ele fale com você sobre isso usando versículos bíblicos, outras pessoas, sonhos ou a sua voz mansa e suave no seu coração. À medida que eu faço essa oração regularmente, fico muito mais sensível para receber a ajuda do Senhor nas ocasiões em que começo a perder o meu alvo de uma coisa. Escrituras. Um anseio manifestei ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor. Salmo 27:4. Uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Lucas 10:42. Tomo a seguinte atitude: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Salmos 16:8. Oração. Pai, comprometo-me a viver como uma pessoa de uma coisa. Ajuda-me a sentar-me habitualmente aos teus pés para contemplar a tua beleza, como o rei Davi e Maria de Betânia fizeram. Fortalece o meu desejo nisso e ajuda-me a manter um estilo de vida com horários regulares contigo na tua palavra. Quando eu perder esse alvo, atrai a minha atenção e envia a tua palavra para me alertar e me livrar de um coração dividido.
assim como fizeste com os santos da igreja primitiva. Apocalipse 2, 4, 5, 3, 1 a 3, 15 a 20. Letra W, worthy, dignos, significa dignos. Paulo escreveu: oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo bom desejo. 2 Tessalonicenses 1:11. Paulo sempre fazia essa oração pelos santos, porque entendia como esse pedido de oração era importante. Andar dignamente diante do Senhor, nessa passagem, não é o mesmo que tentar ser digno merecendo perdão. Ao contrário, tem a ver com experimentar a graça de Deus de maneira tão consistente que reagiremos dignamente a Deus, que nos capacita a andarmos na plenitude do nosso chamamento, mencionada como cumprindo todo bom desejo. Vários cristãos acabam ficando aquém daquilo que Deus lhes convida a desfrutar devido às suas frias respostas e escolhas. Jesus nos exortou a orarmos para que as nossas reações a Ele sejam consideradas dignas dele, sendo assim fortalecidos para escaparmos da armadilha do tropeço e ficarmos em pé diante dele. Lucas 21, 34 e 36. Um andar digno do nosso chamamento sob sua liderança inclui ser fortalecido para escapar das concessões, a fim de que possamos permanecer vitoriosos diante de Deus. Escrituras: oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. 2 Tessalonicenses 1:11. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, sem nenhum comprometimento, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis, vitoriosos em santidade diante de nosso Deus. 1 Tessalonicenses 3:13. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Salmos 139:23. Oração. Pai, fortalece o meu coração para que eu ande em fé e obediência de maneira digna em relação a quem Tu és e ao Teu chamado em minha vida. Ajuda-me a andar de modo digno de Ti, fugindo de toda concessão. Prepara-me para andar nas coisas mais sublimes às quais me chamaste. Ajuda-me a viver livre da armadilha das concessões, para que eu ande irrepreensivelmente e possa permanecer de pé diante de Ti vitoriosamente, com testemunho de que tentei obedecer-Te de todo o meu coração. Letra S. Speak. Modo de falar.
O nosso modo de falar é algo muito significativo em nossa vida espiritual. Quando o nosso modo de falar se submete à liderança do Espírito Santo, todo o nosso homem interior também se submete à sua liderança. Tiago nos diz: se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Tiago 3:2. Paulo exortava os santos a não falarem nenhuma palavra torpe, nem entristecerem o Espírito Santo devido ao modo de falar impuro ou tolo. Efésios 4, 29 e 30, 5:3. O tema do modo de falar também estava na lista de oração de Davi. Ele pedia que o Senhor o ajudasse a controlar as palavras da sua boca para que fossem agradáveis a Deus. Encorajo-o a fazer a oração de Davi frequentemente, até mesmo diariamente. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Salmo 19:14. Davi decidiu que não pecaria com seu modo de falar. Ele pedia que o Senhor colocasse um guarda à sua boca. Salmo 17:3, 141:3. Escrituras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Tiago 3, versículo 2. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo. Entre vós não deve haver nem sequer menção de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas. Efésios 4, 29 e 30, 5, versículo 3. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na sua presença. Salmo 19:14. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Salmo 39:1. Oração. Pai, põe guarda sobre os meus lábios e ajuda-me a falar somente palavras que sejam agradáveis a ti. Liberta-me de um modo de falar defensivo, irado, tolo, sensual ou impuro. Impede-me de apagar o espírito com as minhas palavras. Determina em meu coração a não pecar com o meu modo de falar, para que eu mantenha uma comunhão ininterrupta contigo. H. Humility. Humildade. Jesus nos chamou para que aprendêssemos com Ele como andar em humildade ou simplicidade de coração. Mateus 11, 29. Ele está disposto a ensinar-nos sobre esse assunto vital se lhe pedirmos entendimento. Peça-lhe que o ensine como andar em humildade. A glória e sabedoria de aprendermos a humildade com Jesus. A glória e sabedoria de aprendermos a humildade com Jesus. Paulo nos chamou a permitirmos que a mente de Cristo ou a sua forma de pensar humilde esteja em nós. Filipenses 2, 3 e 5. Escrituras. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Mateus 11, 29. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Filipenses 2, 3-6. Oração. Jesus, ensina-me a andar sob teu jugo de humildade e mansidão. Decida em meu coração a aprender de ti, a ser manso de coração, recebendo revelação e inspiração que resultem na transformação das minhas atitudes, do meu modo de falar e das minhas ações. Dá-me sabedoria com relação a como conduzir o meu coração em humildade. E insight, revelação. O Espírito Santo veio para ensinar-nos todas as coisas, para dar-nos revelação ou sabedoria à medida que Ele nos enche com o conhecimento da sua vontade para todas as áreas da nossa vida, para que possamos andar em parceria com o seu coração. Colossenses 1, versículos 9 e 10. O desejo do Senhor é dar ao seu povo sabedoria para que frutifique em todos os seus esforços de obedecê-lo e para que nesse processo cresça ou experimente o conhecimento do seu coração. A revelação que ele dá ao seu povo tem um propósito de nos levar e nos ensinar a andarmos em concordância com o seu coração, para que desfrutemos de uma profunda amizade e parceria com Ele. Ele nos dá sabedoria para administrarmos tempo, dinheiro, carreira, ministério, saúde, relacionamentos e etc. Ele nos dará revelação sobre o que está em seu coração para as nossas cidades, nações e gerações. Escrituras. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, vos revelará tudo o que está por vir. João 16, 13. Mas o advogado, o Espírito Santo, vos ensinará todas as verdades. João 14, 26. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14. Para que o Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1, 17. Não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade, revelação de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Oração. Pai, concede-me revelação da Tua palavra, Tua vontade e Teus caminhos. Dá-me sabedoria com relação a como andar em intimidade contigo em todas as áreas da minha vida, inclusive em minhas finanças, agenda, emoções, circunstâncias, corpo físico, dieta e saúde, relacionamentos, lar, escritório, ministério, futuro, temores, vícios, etc. Que eu conheça os segredos do teu coração. Salmo 25, 14. O que estás pensando e sentindo com relação a mim, minha vida, nação e geração? Letra P. Peace and Joy. Paz e alegria. O Espírito Santo deseja guardar os nossos corações e mentes com uma paz sobrenatural. Só temos que pedir-lhe. Em Filipenses 4, 7, coração significa as nossas emoções. A herança de todos os cristãos é viver em paz. Não temos que viver com corações atribulados, com invejas, rejeições, ansiedades, temores ou com mentes cheias de tumultos, confusões, indecisões. Se frequentemente pedirmos paz e alegria em áreas específicas da nossa vida, receberemos mais dessas coisas. Escrituras. A paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Filipenses 4:7. Que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:3. Ora, o Senhor da paz, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. 2 Tessalonicenses 3:16. Oração. Pai, fortalece meu coração com paz sobrenatural nas áreas em que sinto rejeição, temor ou ansiedade. Fortalece a minha mente para que eu vença todos os tumultos, confusões e indecisões. Um subtítulo agora. Orações para receber força no homem interior usando o acróstico Fellowship, comunhão. F. Temor de Deus. Pai, libera o espírito de temor a Deus no meu coração. Salmo 86:11. E. Resistência. Fortalece o meu espírito com resistência para eu fazer a tua vontade. Colossenses 1:11. L. Amor. Pai, derrama o teu amor em meu coração em uma medida maior. Filipenses 1:9. L. Luz de glória. Pai, que eu veja mais da luz da tua glória. Atos 22:6-11, Êxodo 33:18, Salmo 4:6. Ó, uma coisa. No centro da minha vida, escolho ser uma pessoa de uma coisa que se assenta aos teus pés. Salmo 27:4. W. Considere-me digno. Fortalece-me para que eu dê uma resposta digna a Deus em minha vida. 2 Tessalonicenses 1:11. S. Modo de falar. Pai, coloca guarda sobre os meus lábios para que eu ande livre de um modo de falar impuro. Efésios 4:29, Salmo 141:3. H. Humildade. Jesus, quero aprender contigo a ter um coração manso. Mateus 11:29. I. Revelação. Sabedoria. Dá-me revelação da tua palavra, vontade e caminhos. Colossenses 1:9 e 10. Paz. P. Paz e alegria. Fortalece o meu coração com a paz e alegria que vençam o temor. Filipenses 4:7. Se você usar fielmente essas orações por fortalecimento de seu homem interior, você será abençoado pela maneira como crescerá em oração e na capacidade de manter a graça em tudo que Deus o chamou para fazer. Mas você não vai querer parar por aí em sua caminhada de oração devocional. Há grandes benefícios a serem obtidos aprendendo a ter comunhão com o Espírito Santo. Finalizada a leitura do capítulo 14.